Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e hoje a gente conversa sobre o câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é a causa de morte de 28,6% da população. Gente, é muita gente. Eu tô falando da população como um todo, ou seja, um homem morre a cada 38 minutos, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. E é por esse motivo mesmo que o mês de novembro tem o foco de fazer esta campanha, uma campanha mundial desde 2003 chamada Novembro Azul. E é uma maneira de conscientização da sociedade para essa questão. E olha, segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, 55% dos homens acima de 40 anos deixaram de ir ao médico ou fazer tratamento devido à pandemia. Isso é muito sério. 50 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico do câncer por conta da pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Antônio Pompeu, via Skype. Doutor Antônio, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por trazer esse assunto tão importante, né? Os dados me assustaram, é isso mesmo? É isso mesmo, Cláudia. Inicialmente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, destacar câncer de próstata é uma coisa muito importante. E este é o mês dedicado à saúde do homem, com um foco principal no câncer da próstata, que é o primeiro tumor mais frequente do homem após os 50 anos, exceptuando-se tumores de pele que são mais benignos. E a segunda causa de óbitos por câncer nesta faixa etária. Um tema extremamente importante. Okay. É um câncer traiçoeiro, Cláudia, porque em fases iniciais ele não dá sintomas. E nessa fase inicial, ele pode ser curado. Quando começa a dar sintomas, urinários, dificuldade miccional, dores ósseas por metástases, por disseminação, em geral, quando é sintomático, a cura já é muito mais difícil. E é por isso que nós pregamos, aspas, o diagnóstico precoce. Essa é a meta, porque nós não temos uma maneira de evitar câncer de próstata. A prevenção sempre é o melhor remédio, né? E eu fiquei impressionada porque é um número muito grande. Eu queria partir para um papo bem leigo mesmo, porque a gente tem telespectadores pelo Brasil todo e muita gente não tem acesso algum à informação. O que é próstata, doutor? A próstata é uma glândula que os homens têm, e alguns animais também, que fica logo abaixo da bexiga e ela envolve a uretra, né, o canal da urina, que leva a urina para o exterior. E ela tem como funções participar da formação do líquido seminal, que faz parte do esperma que é eliminado durante a relação sexual e responsável pela reprodução. Então, isto é a próstata e esta é a sua função. Acontece que esta glândula ela tem uma tendência a crescer com a idade, e principalmente após os 40 anos. E ela excede de algumas doenças, não é só câncer, tem o aumento benigno da próstata, que quase todos os homens têm depois dos 50 anos, dá processos infecciosos, como poderia ser uma infecção de amígdala, amidalite, pode ser ter uma prostatite, mas pode também ter câncer. E quando se trata de um câncer, é um tumor extremamente importante e deve ser diagnosticado precocemente, em fases iniciais, de preferência em fase que ainda não deu sintomas. Ok. Quais são as causas do câncer de próstata? Nós não temos uma resposta assim absolutamente convincente. O que nós sabemos e que existe evidência é que fatores de risco para o desenvolvimento do câncer da próstata é a idade, então, após os 50 anos, principalmente, o fator genético, não é? Os parentes que têm o câncer de próstata. Só para você ter uma ideia, se eu tenho um irmão que tem câncer de próstata, eu tenho pelo menos o dobro de chance de desenvolver um câncer de próstata. Se eu tenho irmão ou pai, se eu tenho 3 parentes,
isto passa a 10 vezes mais. Então, o fator hereditário é uma coisa importante. A outra, a hereditariedade, a idade, a outra é a etnia. Os indivíduos de etnia negra têm uma maior chance do que os brancos de desenvolver câncer de próstata. De tal maneira que isso tem uma implicação na clínica. Se nós advogamos que indivíduos após os 50 anos procurem seu médico para saber se está tudo bem, a sua saúde e também analisar a sua próstata, se esse indivíduo pertencer a grupo de risco, como eu já disse, tem parentes, ou eles são de etnia negra, nós advogamos que vá aos 45 anos. Porque se nós já detectarmos o tumor nesta fase, nós podemos dizer que nós curamos esse tumor. Se ele for em fase tardias, mais uma vez, Cláudia, a situação é mais difícil e a meta da medicina deixa de ser curar, mas sim controlar a doença com qualidade de vida. Não há nenhuma dúvida que nas últimas décadas nós evoluímos muito no tratamento do câncer da próstata, como do câncer em geral, como da saúde em geral. Mas, ainda assim, câncer avançado constitui um problema para nós. Ok. Em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente sabe que o acesso à saúde é, de alguma forma, um pouco mais fácil. Mas em algumas regiões do Brasil a gente tem um sistema bem precário. Esse exame, ele está disponível na rede SUS? É fácil para o homem fazer? O exame básico, qualquer médico com um certo treinamento, conhecimento, pode suspeitar ou chegar ao diagnóstico. Né? Porque como que o médico faz diagnóstico de doenças? A entrevista, se a pessoa tem queixas ou não, o exame físico, e no caso do homem, depois dos 50 anos, faz parte do exame físico o exame digital retal, que popularmente se chama toque retal, que é um exame com os dedos, não é? Que a próstata tem uma proximidade muito grande com o intestino, de tal maneira que com esse exame digital nós podemos tocar e distinguir problemas na próstata, se ela está aumentada, se ela tem uma consistência diferente, se está endurecida, irregular, dolorosa. Então, cada um destes sintomas ou desses achados tem uma importância. Se houver suspeita, ainda faz parte do exame físico, agora os exames laboratoriais, tem um exame extremamente importante nesta área, que é o PSA. PSA é uma proteína que a próstata produz e quase só ela produz no corpo. E de maneira que quando existe algum problema prostático, seja infeccioso, seja tumor benigno ou tumor maligno, existe uma tendência de subir o PSA aumentar na circulação. E se está aumentado o PSA, nós temos que esclarecer. Se está aumentado porque a próstata está apenas aumentada, ou se trata de um processo infeccioso, ou existe uma suspeita de tumor. Se houver suspeita de tumor, assim como é da mama, etc., se tem que fazer a biópsia. E a biópsia, então, é o que faz o diagnóstico final, estabelece o diagnóstico final. Né? Então, é uma série de manobras que têm que ser feitas, mas o básico para um médico que está no interior e não tem como o indivíduo procurar um atendimento com um centro especializado, com um especialista, o que seria mais indicado, mas ele pode sim colaborar muito e, em caso de dúvida, ele poder encaminhar. Então, esta é a situação. Okay. Ainda gostaria de destacar que, diagnosticado o câncer de próstata, esse pode ser um tumor muito agressivo, pouco agressivo, pode ser só localizado ou pode ser já disseminado, já deu filhotes da circulação. Então, é este conjunto de informações que vai fazer com que o médico, o especialista, estabeleça qual é a melhor conduta. Perfeito. Doutor, eu gostaria de te pedir para continuar com a gente. Daqui a 2 minutinhos eu volto. Vamos organizar as perguntas, porque chegaram perguntas dos nossos telespectadores. Tudo bem?
Absolutamente de acordo. Então, me dá 2 minutos e eu volto já para a gente continuar o nosso bate-papo. Se você ainda não mandou a sua dúvida, pode mandar no 11 9 50 45 18 40. Estou conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, não perca a oportunidade de fazer a sua pergunta agora. A consulta é sua. Paulinho, quantos anos você tem? 54. Você faz exame de próstata? Agora, quando eu tive meu problema de Pedra no rim. nas próprias cirurgias eu já fiz o exame, que era obrigatório. Mas foi a primeira vez que você fez? Não, eu já fiz 3 vezes. Já fez 3 vezes? Desde os 40 anos. Deixa eu ver os meninos aqui, fazer uma rápida pesquisa. Carlinhos, já fez? 3 vezes. 3 vezes também. Sidney, já fez exame de próstata? Não, quantos anos você tem, Sidney? 45. E o Gilson? Já fez também. Marcelinho? Não? Vamos ver, eu acho que só o de sangue não é o suficiente. Quantos anos você tem, Marcelinho? 47. Volta aqui pra mim, vem cá, Gilson. Vamos voltar aqui com o doutor Antônio Pompeu. Doutor Antônio, eu fiz uma rápida pesquisa aqui com os nossos cameramen, perguntando se eles já fizeram, né? E aí eu ouvi agora do câmera, que inclusive está aqui fazendo essa gravação, que é o Marcelo, que ele tem 47 anos e ele só fez até agora o PSA. Tá correto isso ou não? Precisa fazer o exame que a gente conhece como toque retal? Então, veja bem, eu fiquei satisfeito de ver essa sua, aspas, enquete. Eu acho que tem 5 aí. Quase todos com idade ao redor de 50 anos já fizeram o exame médico relacionado à próstata. Isto no passado era uma exceção. Mas graças a essas campanhas que temos participado e também como organizadores da Sociedade Brasileira de Urologia, este é o panorama. A maioria dos homens já tem esta consciência que é necessário fazer o exame prostático visando diagnosticar algo em sua próstata. E o que é interessante, Cláudia, é que este conceito também está enraizado, inclusive, nas mulheres, que estimulam seus parceiros, seus esposos a fazer exame médico. Esta é a orientação. E com relação a só o PSA ou fazer também o exame físico, o toque, quer dizer, o PSA ele pode estar normal e o indivíduo ter câncer de próstata. Ou seja, ou ele pode estar aumentado e o indivíduo não ter câncer de próstata. O PSA, o exame de sangue, ele não é um exame câncer específico. Ele apenas diagnostica que existe algo na próstata. Então, só o PSA não é suficiente. Claro, no caso desse seu colega, ele ainda não está na faixa que nós consideramos, aspas, obrigatória de 50 anos. Ele tem 47 anos e já fez um PSA. Eu acho que está até de bom tamanho, não é? Mas o ideal não é basear-se apenas no PSA. PSA, Cláudia, não é um exame marcador de câncer de próstata. O indivíduo pode ter o PSA normal e ter câncer de próstata. Perfeito. Aliás, tumores muito agressivos nem produzem câncer de PSA. Olha lá. Então, olho vivo, hein, gente? Agora, aqui no vídeo, a gente já tem algumas perguntas. Eu vou passar para a primeira pergunta. Doutor Antônio, vamos lá. Pode colocar na tela, por favor, gente. Os sintomas do câncer de próstata podem ser confundidos com outra doença ou outro câncer? Sim. Os sintomas do câncer de próstata, que são muito heterogêneos, né? O indivíduo, como eu disse, ele pode ter câncer de próstata e não ter sintomas nenhum. E, por outro lado, ele pode ter um câncer de próstata avançado, já com metástases, e o diagnóstico ser diagnosticado porque ele começou a apresentar dor ósseas, dor nas costas, isso aí é artrose, artrite, etc. E o indivíduo pode ter um câncer de próstata. O próprio exame digital, ele não é definitivo, o toque não é definitivo. Porque o indivíduo pode ter um câncer de próstata inicial e o toque ser normal, não é? E o indivíduo pode ter irregularidades na próstata e não ser câncer. Ele está com esses sintomas todos, mas porque a próstata cresceu, e a próstata dos homens, em geral, cresce depois dos 50 anos, e a maioria deles dá algum tipo de sintoma. Então,
E o indivíduo que tem sintomas urinários, ele deve sim procurar para estabelecer o diagnóstico, mas não necessariamente câncer de próstata. Ele pode ter um aumento benigno, pode ter um processo inflamatório temporário ou não, mas respondendo o âmago de sua questão, sim, os sintomas não são absolutamente característicos de câncer de próstata, podem ser confundidos com outras doenças. Ok, próxima pergunta na tela. Meu pai teve câncer de próstata e faleceu bem rápido. Tenho medo de ocorrer o mesmo, mas tenho medo do exame. O que fazer? Fazer o exame. Olha, se você tem mais do que 50 anos e seu pai faleceu de câncer de próstata, o que você tem que fazer? Você tem que procurar seu médico. O que você tem, não é que você tem câncer de próstata, mas você tem pelo menos 2 vezes mais chance de ter do que a população em geral. Esta é uma pergunta importante e a orientação é absolutamente definida. Perfeito. O indivíduo tem um antecedente de câncer de próstata, este obrigatoriamente tem que procurar seu médico para fazer a sua entrevista, o seu exame digital retal, o toque, e o seu PSA. Se houver dúvida, faz a sua biópsia. É assim. Tem mais uma pergunta, doutor, para a gente terminar aqui. Meu marido é muito teimoso e odeia ir ao médico. Disse que jamais vai fazer esse exame, mas já reclamou de pontadas na região. Devo ficar preocupada? Ou seja, tem sintoma? Bom, depende da idade dele, né? Então, veja bem, se ele tem mais de 50 anos, eu acho que deve ficar preocupado assim, amolar seu marido para que ele faça o seu exame inicial. Agora, veja bem, se esse indivíduo está com esse sintoma e ele tem 30 anos, é um esportista, faz muito bicicleta, isso pode não ter nenhuma conotação importante, não é? Uhum. Então, esse paciente, esse rapaz ou esse senhor, se é um sintoma assim eventual, isso pode não significar nada e não é obrigatoriedade de ir ao médico. Uhum. Mas se ele for um paciente que já pertence ao grupo de risco, e grupo de risco é mais que 50 anos, quase todo homem, ele deve ser convencido a ir ao médico para esclarecer a razão daquela dor. Porque, por vezes, um sintoma é muito simples, mas nós temos uma doença muito grave. Uhum. Então, é importante que seja esclarecida a origem da dor. Muito obrigada, doutor. Foi muito importante conversar contigo e alertar os homens e lembrar as mulheres de puxar a orelha do marido, mandar e fazer o exame sim. Até a próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho da Sociedade Brasileira de Urologia e pelo Novembro Azul aí, com tanto empenho, viu? Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu programa. Obrigada, doutor Antônio Pompeu. Bom a gente conversar com quem entende, né? É engraçado os homens ali com medo e tal. Meninos, rapidinho agora sim, porque a gente já está com o tempo estourado. É horrível esse exame? É uma coisa do outro planeta? Não. Todos que fizeram estão falando não. Não. Não é horrível, Carlinhos falou. Gilson, é horrível? Foi horrível? Não, gente, olha, eu já conversei com um urologista e fala que é tão rápido. Então, pelo amor de Deus, agora, um câncer é horrível, tá? Aí é horrível.